Hello família, graça e paz. Bem-vindos ao nosso devocional do dia de hoje. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, podemos ler: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 5. Mais à frente, no versículo 15, diz: E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Esta história do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos fala do momento em que Herodes, o rei, o governador naquele tempo, prendeu a Tiago e o matou à espada, e depois a Pedro. E o texto relata que Pedro estava aprisionado, guardado por 4 conjuntos de soldados, aguardando o momento da sua execução também. E a Bíblia diz que Pedro estava então guardado, mas que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aqui está o foco da minha partilha, da minha meditação convosco neste devocional. Muitas vezes oramos, mas o conteúdo da nossa fé, a nossa atitude não é exatamente a mesma. Bem, a Bíblia não diz qual era a oração da igreja. Talvez a igreja estivesse orando para que Deus desse força a Pedro, para ele não negar a Cristo, não abandonar a fé e ser fiel e forte, mesmo até à morte, como tinha sido Tiago. Mas o mais provável é que a igreja estivesse a orar para que Deus o libertasse, para que Deus salvasse a Pedro, para que Deus preservasse a sua vida, para que Deus operasse um milagre. E quando Deus operou um milagre, isso revela muito do tipo de fé que aqueles irmãos e nós temos nestas circunstâncias. Diz que Pedro foi, bateu à porta, não lhe abriram a porta, a jovem anunciou, porque conheceu a sua voz que era Pedro, e eles disseram, tu estás fora de ti, estás louca. Não pode ser Pedro, Pedro está preso. Não estavam eles orando para que Deus fizesse um milagre, mas dizem, estás louca porque Pedro está preso. Ela insistia, dizia, ok, então olha, se calhar é o seu anjo. Havia esta tradição entre eles, que é o seu anjo, estás a ouvir a voz dele, é a voz do anjo, se calhar Pedro já morreu e é o anjo que está a bater à porta. Isso revela a fé. E quando o viram, quando finalmente abriram a porta e o viram, diz que se espantaram. Estavam à espera de tudo menos de que Pedro aparecesse entre eles. Não é assim muitas vezes a nossa fé também, não é assim também a nossa oração, que o Senhor nos ajuda. Às vezes Ele não opera mais por causa da nossa falta de fé e da nossa incredulidade. E às vezes Ele até opera, mas nós duvidamos ou questionamos se foi Deus, ou se não foi o acaso, ou se não foram as circunstâncias, ou se não foi o favor de um amigo ou a intercessão de um amigo. Se nós estamos a orar e clamamos a Ele, vamos crer que Ele ainda hoje responde e opera milagres extraordinários, como fez com a vida de Pedro depois da oração da igreja. Um abraço a todos, a paz.